Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar o quê? Apareceu para mim no Instagram uma pesquisa de um psicólogo e eu achei interessante, eu quero dividir com vocês, porque essa pesquisa fez parte do meu processo do luto e eu vou explicar para vocês aqui no final como que essa pesquisa fez parte do meu processo de luto. Então vamos lá. Então, gente, o nome do professor de psicologia, ele chama James Pennebaker. Vocês vão dar licença que eu vou ler aqui, né? Porque é um assunto interessante, mas é um assunto que eu tive que escrever aqui para não esquecer as coisas, tá? Então, o James Pennebaker, professor de psicologia na Universidade do Texas, em Austin, em 1986, fez uma pesquisa que deu o nome de escrita expressiva. A técnica na prática era da qual a pessoa escreveria por 15 a 20 minutos diários durante 4 dias consecutivos sobre seus traumas e emoções profundas. E constatou com essa pesquisa que colocar emoções no papel ajuda a organizar os pensamentos e trazem benefícios no decorrer do tempo, como reduz a idas aos médicos, melhora o sistema imunológico e o bem-estar mental da pessoa. Na escrita expressiva, quer dizer, quando a pessoa está escrevendo, né? Ela não se deve, sobre o trauma, sobre a emoção profunda, ela não se deve se preocupar com a gramática, com a ortografia e com a estrutura do texto. Ela deve escrever com naturalidade e sim, somente escrever sendo sempre honesta com ela mesma, escrever sem filtros, sem censura, dando atenção como realmente aconteceu o fato e o que a pessoa sentiu sobre aquela situação do trauma ou da emoção profunda. É isso que ela se deve se preocupar ao escrever apenas. E olha só que interessante, gente. A escrita, essa escrita, né, expressiva, a escrita acalma a amígdala, né? Quem não sabe, a amígdala fica aqui na garganta. A escrita acalma a amígdala, que é o centro do medo e do estresse. E ativa, essa escrita ativa o córtex pré-frontal, né, que fica aqui na gente. Ativa o córtex pré-frontal, área de lógica e resolução de problemas. E quando a gente tem menos estresse na amígdala, e quando a gente nomeia os nossos sentimentos difíceis, funciona como um freio neural. Reduz o disparo de sinais de ameaça ao sistema nervoso. E o controle e resolução, né, de problemas, que é aqui no córtex frontal, o cérebro sai do modo de reação emocional, luta e fuga, e entra em um estado de processo onde as dores são analisadas e ressignificadas. Olha que interessante, né? Então, isso daí eu tinha que ler, não tinha como não ler, da pesquisa. Então, gente, olha que interessante, né? Aí tá falando que, vou falar do meu jeito agora, aí tá falando que o psicólogo, né? O professor de psicologia da universidade, ele chamou algumas pessoas, fez a pesquisa, pediu que as pessoas escrevessem, né? Durante 15 a 20 minutos, diariamente, durante 4 dias seguidos, sobre seus traumas e as emoções profundas. E daí ele constatou, né, durante a pesquisa, no decorrer da pesquisa, que com o tempo as pessoas tiveram benefícios, né,
tudo que eu falei lá, não vou lembrar de tudo, falar algumas coisas. Menos idas ao médico, melhora no sistema imunológico e bem-estar mental, né? Então, gente, o que eu quero dizer é que, né? Melhora a ansiedade também, né? Melhora tudo na pessoa. É isso que eu pude perceber. Enfim, é isso, para não me prolongar mais. E levando para o meu processo do luto, né? Como eu fiz o meu propósito com Deus de fazer os vídeos sobre o meu processo do luto para ajudar as outras pessoas, o que eu tive que fazer? O que eu lembrei, né? Que essa pesquisa está relacionada com o meu processo do luto. Eu lembrei que para fazer os meus vídeos, né? Eu tive que pegar um caderno, né? Para cada vídeo que eu fizesse, eu escrevi sobre cada assunto que eu fiz. E eu escrevia no meu caderno, né? Eu escrevia voltando naquela situação, né? Do momento que eu vivi com o Eduardo, situação essa dolorida, né? Foi dolorido para mim escrever. Teve vídeos aí que eu não aguentei, que eu até chorei, vocês viram, né? Mas foi feito. E com isso, com essa escrita desses vídeos, né? Além da escrita, também teve a fala, né? Que eu falei toda a minha vida, eu escrevi, daí eu lia o que eu escrevi, o que eu ia falar, depois eu falei toda a minha, o meu acontecimento de vida para vocês, todos os fatos ocorridos durante o processo do luto, e eu percebi que isso realmente, gente, me ajudou muito. Me ajudou, porque no início do processo do luto, pode ver lá, né, que eu chorava muito, eu fui melhorando, me desabafando, tirando tudo que estava dentro de mim, né? Então, essa pesquisa desse psicólogo, realmente, eu, eu aprovo sim, porque foi fato real que aconteceu na minha vida. É lógico que não foi só a escrita, né, que eu fiz para melhorar meu processo do luto, né? Teve toda a minha rede de apoio, né? A minha família, meus amigos, meus irmãos. Também teve a ajuda do psiquiatra, né? Que eu tomei antidepressivo também no começo. Então, todo esse carinho das pessoas, mas eu quero dizer que, em relação a essa pesquisa, eu escrever no caderno, falar das minhas emoções, falar dos meus sentimentos, pode ter me ajudado sim, gente, porque quando a gente escreve, eu gosto de escrever, eu gosto de ler e gosto de escrever, com coisas que me interessam. Então, mas com essa escrita, né? Eu acho que me aliviou bastante também, viu, gente? Quando eu escrevia no caderno, que eu estava recordando, né, voltando lá para trás, na parte dolorosa, então eu sentia que estava tirando de mim um peso, uma carga, né, que eu tava tirando, estava escrevendo tudo aquilo que eu estava sentindo. Depois também os vídeos eu falando me ajudou muito. Então, gente, o que eu quero falar com tudo isso que eu vim aqui é que, para não enrolar, que eu percebi que a escrita ajuda. Então, gente, o que eu quero falar, quem está passando por algum problema, não custa nada, não custa dinheiro, é uma coisa simples. Vamos escrever, né? Passou por alguma situação difícil aí, que tá dolorosa, que tá triste, que tá difícil de passar, pega o caderninho, escreve lá tudo que tem vontade, né? Aí sem se preocupar com a escrita, com a estrutura do texto, escreva, porque eu acho que isso realmente ajuda e muito, né? Logicamente, eu volto a falar aqui, sem deixar as outras coisas, falar com um amigo, se vai psicólogo, se vai psiquiatra, se toma remédio, né? É só uma ajuda a mais para quem está passando por algum trauma, por algum problema, né, difícil, de algum acontecimento emocional profundo, para ajudar, né?
Então eu trago aqui tudo que procura ajudar as pessoas. Então a escrita no caderno realmente foi uma experiência que eu tive e eu posso falar quando eu escrevia, me ajudou muito, sabe? Me acalmava, me tranquilizava. É isso. Então, gente, depois eu vou deixar aí na descrição o nome certinho desse psicólogo, dessa pesquisa. Eu vou deixar aí no Instagram que eu assisti e depois, logicamente, eu fiz pesquisa no Google para confirmar e tá tudo certinho. Eu vou deixar tudo aí para vocês. Então é isso que eu vim falar hoje. Então eu fico por aqui, gente. Obrigada pela companhia, obrigada pela escuta. Espero vocês nos próximos vídeos. Beijos, fique com Deus e vamos escrever.